Pode fazer uma mistura? As palavras, elas são bonitas, mas as ações falam muito mais alto. Pedir uma mulher em noivado não é difícil. No mundo em que nós vivemos, onde tudo é descartável, pedir alguém e dizer que vai ser de alguém e alguém vai ser de você, aí é só os fortes que conseguem. As palavras, elas não seguram. As palavras, elas não seguram, viu? E Maria, elas não seguram. Palavra nenhuma vai segurar. Só tem uma palavra que ela é segura. Ela é a palavra de Deus. E eu quero ler um texto para vocês lembrarem sempre desse texto. E eu vou ler ele dentro de um contexto e vou pegar o contexto geral dele para que vocês compreendam o que esse texto quer dizer. E ele faça parte da história de vocês. Porque se essa palavra caminhar com vocês, vocês vão ver Jesus voltando juntos. Lembrem bem, essa palavra é para vocês verem Jesus voltando juntos. Eu quero ler aqui, está nos smartphone, na real Bíblia, tá? Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Depois de tudo que aconteceu com Jó, eu vou até fazer aqui para que você entenda, quando eu ler isso aqui, para você entender. Você já ouviu aquela música assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Essa música está certa ou está errada? Errada. Essa música está errada. Assustei, né? Por isso que eu perguntei, é um misto. Mas quando eu chego nesse texto, eu já estou sabendo que essa música está errada. Mas isso eu não vou pregar agora. Um dia, se eu for na igreja em que vocês estejam, eu posso falar desse assunto. Mas você está até agora perguntando como que está errado, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia também, transforma essa pedra em pão e come. E nem por isso estava correto. Porque também estava escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, por isso que eu digo, a gente tem que saber o que estava escrito. E o capítulo 42 de Jó, ele diz bem assim, bem sei que tudo podes. É Jó falando para Deus. E agora vem a palavra-chave para a vida de vocês. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó estava dizendo que os planos de Deus não podem ser o quê? Frustrado. E a pergunta que eu faço, vocês querem que o noivado de vocês seja plano de Deus também? Vocês querem que aconteça o casamento de vocês, os planos de casamento sejam os planos de Deus também? Porque se for plano de Deus, eu garanto que o casamento de vocês, o noivado de vocês, o casamento não será frustrado. Porque nenhum plano de Deus, nenhum, pode ser frustrado. Qualquer plano que eu faço, confirmado em Deus, ele não pode ser frustrado. Ele não pode. Ser humano pode meter a mão, família pode meter a mão, ninguém vai conseguir, porque se estiver na mão de Deus, está seguro. Jó disse, eu sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí, ele no capítulo 4, ele diz assim, escuta-me, ele fala para Deus, já está falando para Deus, escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Já estava dizendo que queria aprender agora, ele queria perguntar de Deus, antes de quê? Antes de falar. Ah, como eu seria diferente se antes de eu falar eu perguntasse para Deus.
Como a minha esposa seria mais feliz, os meus filhos seriam mais bem educados, se antes de eu falar, eu perguntasse para Deus. Sabe qual é o problema? É que eu quero tomar a frente das coisas. Eu quero fazer do meu jeito. E aí do meu jeito, meus planos não dão certo. Mas quando eu vou do jeito de Deus, aí os planos dele não podem ser frustrados. Antes de dizer qualquer palavra que você acha que deve ter razão, pergunte para Deus primeiro. E Ele te ensinará. Deus, como é que eu falo? Você pode ser o melhor, ter a melhor oratória, ter os melhores argumentos, mas aí no livro de Jó a gente vê que todos os argumentos se perdem quando Deus chega e repreende todo mundo, inclusive Jó. Inclusive Jó. Jó era amigo de Deus, sim ou não? E sabe o que Jó disse? Eu só te conhecia de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. O noivado para dar certo, um casamento para dar certo, você tem que aprender a ver Deus. Vocês têm que aprender a ver Deus. Em quê? Em tudo. Tem que aprender a ver Deus em tudo. Mas também tem que aprender a ver, sabe quem? O inimigo. Porque às vezes ele vai te dizer palavras que não é ele, mas é o próprio inimigo encarnado nele falando. Ela vai dizer palavras que não vai ser ela que vai dizer, mas o inimigo vai dizer. Era isso que Jó estava dizendo. Eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos podem te ver. E aí ele disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vou te perguntar, e tu vai me ensinar, e agora eu vou viver. E quando Jó fez isso, ele agora não só tinha as serves de Deus, mas ele tinha em dobro. Porque quando os nossos planos eles estão firmados em Deus, quando tudo que nós plantamos nesta terra está firmado em Deus, as coisas dão certo. Mas se vocês olharem para o lado um pouquinho, vocês vão descobrir que o mundo é atrativo, que outras pessoas são atrativas. Mas quando você olhar para Deus, você vai ver que Ele te deu o melhor. Ele deu o que você precisava. Você pode ter recebido várias coisas, mas quando os planos estão nas mãos de Deus, Ele vai dar o que você precisa. E aí, você tem que aprender a o quê? A confiar. Vocês dois vão ter que aprender a confiar. Não um no outro, mas primeiro em Deus. Mesmo quando desconfiar um do outro, ainda continue confiando nele. Vocês entenderam? Ainda que eu desconfie do meu cônjuge, eu ainda confio nele. Esse é o plano de Deus para todos nós aqui, para todo ser humano. Esse é o plano de Deus e ele não pode ser frustrado. Lembra que eu disse? Ainda que eu desconfie das pessoas, eu confio nele. E se assim vocês fizerem, vocês vão adquirir a verdadeira felicidade. Provérbio, capítulo 18, ele diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Promessa de Deus. Se vocês guardarem a lei de Deus, no aspecto do amor, vocês vão descobrir que podem, mesmo no mundo corrompido, mesmo no mundo descartável, vocês ainda vão conseguir ser
feliz. Ser feliz. Amém? Que Deus vos bendiga. Bendiga o noivado de vocês. E que Ele agora possa ter feito parte desse plano e do plano do dia 17. Do plano de lua de mel, do plano de relacionamento, do plano de convivência, que Deus venha ser o projeto principal. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa, essa vem dos lábios do Senhor. Amém? Amém? Eu vou me levantar e vou aí perto. E vou estar orando, clamando a Deus pela vida de vocês. A minha oração não é melhor do que a de vocês e do que a de nenhum aqui. Não é. A única diferença, talvez, seja a unção que Deus colocou sobre mim. Talvez essa seja a única diferença, não de todos aqui, porque aqui deve ter pessoas ordenadas por Deus também. Mas Deus colocou uma ordenança sobre mim. Vai ser sobre essa ordenança que eu vou estar orando por vocês. Sobre a ordenança do céu que desceu sobre mim. Eu vou estar orando por vocês. Eu tive o privilégio, hoje pela manhã, de me sentar e ouvir o pregador. Estava pregando. Eu o convidei. Era um jovem que estava há 5 anos afastado da igreja. E ele se encontrou comigo. E agora ele estava pregando. Ele disse, eu nunca me esqueci daquelas palavras. E eu digo, nunca se esqueça. Continue lembrando dela. E no sermão que ele pregou, ele disse bem assim, aonde eu vou? Eu conto o testemunho da mulher lá do Areia Branca. Eu nem lembrava mais. Ele disse, ela chorava com um câncer. E o meu ancião foi lá. Eu pedi para o meu ancião ir lá. E eu pensei que era até o ancião dele, né? Ele já tinha sido membro da igreja. Meu ancião foi lá. E disse que sobre a ordenança de Deus ia orar. E orou. E quando terminou a oração, disse, você está curada, você crê? E ela começou a tossir, e disse, eu creio. E o meu ancião disse, agora vá no hospital e diga para os médicos que você está curado, para fazer os exames. E ela foi, estava curada para a honra e glória de Deus. E aí ele disse, está aí o meu ancião. E eu digo, eu não sabia disso, não lembrava. É sobre a ordenança de Deus é que ele age. Quando ele ordena alguém, ele age em cima dessa ordenança. Ele não vai agir por mim, porque eu sou ser humano falho, tenho defeitos, você pode me ver errado em algum lugar, mas a ordenança que está sobre mim, essa tem poder. E é sobre essa ordenança que eu quero abençoar, em nome de Jesus Cristo, o relacionamento de vocês, o noivado de vocês e o futuro casamento. Amém? Tem que levar isso aqui? Não, segura aqui na mão. Estou acostumado a segurar na mão. Aqui dá para escutar. Eu queria que você, do jeito que está aí, fizesse assim com a mão para ele. Pode levantar a mão, não tenha vergonha não. Tem adventista que tem medo de levantar a mão. Não vai cair não. Ah, ninguém cai aqui não. Nós vamos abençoar. Nós vamos ser a mão dos anjos e de Deus agora. Feche os olhos vocês dois. Pega na mão dela. Pega na mão dela, isso. Segura, bota a outra mão sobre a dele, isso. Ó Deus eterno, é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós aqui, teus filhos, entramos na tua presença. Entramos diante daquele que tudo pode e que seus planos não podem ser frustrados. Hoje, em nome de Jesus, nós colocamos esse casal para ser plano do Senhor. Porque se for plano teu, Senhor, não pode ser frustrado. O inimigo pode até descer, pisar, machucar, mas ainda assim, eles vão crer que tudo o Senhor pode e o Senhor terá poder sobre a vida deles. Abençoa este casal. Faça com que os planos dele sejam os planos também do céu.
Todos nós aqui pedimos por eles e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Uma salva de palmas para todos. Amigos, muito obrigado. Amigos, Vocês são especiais. só uma palavra. Boa noite para vocês. Bom retorno para casa. Deus nos bendiga, nos abençoe. Eu vou precisar ir, eu vou trabalhar. Entro hoje, já vamos entrar treinamento hoje, e saio segunda-feira de manhã.